Imagine descobrir uma parte de si mesma que estava adormecida, escondida entre a rotina e o silêncio de um casamento apagado. Uma simples reforma na varanda da sua casa pode virar o início de algo que você jamais imaginou sentir outra vez. Elisa não estava procurando por emoção, mas ela veio, intensa, irresistível e com um nome: Miguel. Fique até o final, porque o que começa com um martelo e um sorriso, termina com uma escolha capaz de mudar tudo. Meu nome é Elisa, moro em Florianópolis, Santa Catarina, e quero contar algo que aconteceu aqui em casa, algo que mudou minha forma de ver a mim mesma. Tudo começou quando decidimos reformar a varanda. Meu marido, como sempre, estava mergulhado no trabalho, e para falar a verdade, eu já nem esperava mais atenção dele. A reforma parecia algo simples, quase automático, até o pedreiro chegar. Miguel era jovem, alto, braços fortes e um jeito simples, quase tímido, mas com um sorriso que iluminava. No começo, nem dei muita bola. Ele chegou cedo, se apresentou, pegou as ferramentas e começou o trabalho. Mas, conforme os dias iam passando, o som do martelo foi se misturando com algo mais forte: a presença dele. Às vezes, eu espiava pela janela só para ver a forma como ele se movia, focado, firme, determinado. Parecia que cada batida, cada medida, dizia mais do que palavras. Miguel começou a puxar conversa, sempre com um jeito leve. "Tá quente hoje, né?" disse uma vez, limpando o suor da testa. Quando entreguei o copo d'água, nossas mãos se tocaram. Um arrepio atravessou meu corpo, e ele notou. Sorriu de leve, como se entendesse exatamente o efeito que causava em mim. "Acho que vai esquentar ainda mais, Dona Elisa." Daquele momento em diante, nossas conversas ficaram diferentes. Ele me elogiava, falava do meu bom gosto, da forma como eu cuidava da casa. E cada palavra dele fazia meu coração bater mais rápido. Um dia, ele se aproximou enquanto eu mexia nas plantas. Foi medir uma tábua e chegou tão perto que mal consegui respirar. "Aqui tem que encaixar direitinho, tudo precisa se alinhar para funcionar." Ele me olhou nos olhos, e eu entendi que não era só sobre madeira. Naquela noite, deitada ao lado do meu marido, que já dormia, só conseguia pensar em Miguel. Não era só atração. Era como se, perto dele, eu voltasse a ser eu mesma. Viva. Desejada. No dia seguinte, ele chegou cedo, com aquele sorriso seguro. Eu tentei disfarçar, fingir que nada estava acontecendo. Mas quando ele disse que adorava trabalhar ali por causa da companhia, meu corpo inteiro reagiu. Ao fim daquele dia, com meu marido viajando a trabalho, ficamos só eu e Miguel na varanda. Ele mostrou uns desenhos pro acabamento final, mas parecia mais interessado em mim. "Sabia que madeira exige paciência e firmeza", disse, passando os dedos pela peça de madeira de um jeito insinuante. Aproximei-me, sem pensar muito. Perguntei se ele sempre era tão dedicado, e ele respondeu: "Principalmente quando vale a pena." O silêncio entre nós era pesado, cheio de tudo o que não estávamos dizendo. Quando ele deu um passo em minha direção, eu não me afastei. Ele me olhou com seriedade e disse: "Se você me pedir para parar, eu paro." Mas eu não pedi. O beijo foi intenso, quente, como se a gente tivesse esperado por aquilo a vida toda. As mãos dele eram fortes, mas gentis. Me tocava como se cada movimento tivesse propósito. O mundo ao nosso redor desapareceu. A varanda, aquela mesma que estava em reforma, virou o palco de um recomeço, de um resgate. Quando Miguel foi embora naquela noite, eu fiquei ali na varanda, tomando o resto do café sozinha. O vento batia leve, e tudo parecia mais claro. Meu marido ainda ia demorar uns dias para voltar, mas naquele momento, isso parecia tão pequeno perto do que eu acabará de viver. Miguel não deixou só uma varanda nova. Ele me lembrou de quem eu era, do que eu gostava de sentir, de como é bom ser olhada de verdade. E mesmo que tudo tenha sido passageiro, foi real, foi meu. A moral dessa história é simples. Às vezes, não é o mundo que precisa mudar, é a gente que precisa se reencontrar. E quando isso acontece, pode ser no lugar mais comum do mundo, como uma varanda, que a gente redescobre a própria essência. Se essa história mexeu com você, talvez seja a hora de se perguntar: o que você tem deixado adormecer dentro de si? E se quiser continuar sentindo essas emoções, tem outra história no canal que fala de um amor que começou onde ninguém esperava. Clique e assista. Você merece sentir.
Se essa história tocou seu coração, deixe seu comentário contando o que mais te emocionou. Se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que precise ouvir essa mensagem.